Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos que estão aqui no nosso encontro, na nossa sala virtual. E para aqueles que vão assistir a gravação, estamos em mais um encontro nas quintas-feiras para dar continuidade ao estudo da obra O Céu e o Inferno, pela editora FEAL. E nós hoje vamos começar um novo capítulo, que é o capítulo 5 da parte 2, que é intitulado Os Suicidas. Então, para começar, eu convido a Priscila para fazer nossa mensagem de abertura e, em seguida, a Ellen para fazer nossa prece inicial, tá bom? Obrigada. Boa noite a todos. Começar aqui essa página do livro Vinha de Luz, lição número 46, Crescei. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro, segundo Pedro, capítulo 3, versículo 18. A situação de destaque preocupa constantemente a ideia do homem. O próprio mendigo, esfarrapado e faminto, muita vez permanece orgulhoso na expectativa de realce no céu. Habitualmente, porém, toda ansiedade nesse particular é propósito mal dirigido, objetivando o crescimento ao inverso. Não seria propriamente o ato de se desenvolver, mas de inchar. Na mesma pauta, muitos aprendizes irrequietos pleiteiam altas remunerações financeiras, favores do dinheiro fácil, elevação aos postos de autoridade, invocando a necessidade de crescer para maior eficiência no serviço do Cristo. Isso, contudo, é quase sempre a pura ilusão. Materializadas as exigências, transformam-se em servidores rodeados de impedimentos. O Mestre Divino, que organizou a vida planetária ao influxo do Eterno Pai, possui suficiente poder e, para execução de sua obra, não se demoraria à espera de que esse ou aquele dos aprendizes se convertesse em especialista em determinados negócios do mundo. O crescimento a que o Evangelho se reporta deve orientar-se na virtude cristã e no conhecimento da vontade divina. Aprenda cada um a sua parte na esfera de nossos deveres com Jesus. Atenda ao programa de edificação que lhe compete, ainda que se encontre sozinho ou perseguido pela incompreensão dos homens. Então estará crescendo na graça e no discernimento para a vida imortal. Achei belíssima essa página. A gente, às vezes, quando fala em crescer, a gente sempre pensa, né, no sentido material da coisa, profissionalmente, financeiramente, mas aquele crescer, né, cristão, espiritual mesmo, de nos tornarmos cada vez melhor, ainda que o mundo nos puxe. Eu amei o finalzinho, né, que nos puxe para o contrário, né, de que não é assim, a gente é bobo, para com isso, mas dentro da gente, a gente tem que ter essa certeza que a gente está fazendo o correto. E é isso, Ana. Obrigada, Priscila. Ellen? Ok, boa noite, amigos. Uma bela mensagem, realmente. Muito enriquecedora. E na sintonia dessa mensagem que a amiga e irmã Pri acabou de ler, nós possamos realmente meditar nessas palavras, que elas possam ecoar nas nossas mentes, no nosso espírito. Agradecer imensamente a nossos irmãos amados que nos orientam, que estão a nos envolver nesse instante. Agradecer por estarmos reunidos nessa noite, junto a essas energias que nos refazem, que nos fortalecem, junto a esses corações queridos que nos ajudam a crescermos mutuamente. Agradecer por caminhar com o Mestre, que compreende os nossos momentos de crescimento, que nos estende a mão sempre acolhedora, que nos fortalece a caminhada, que nos tira a venda dos olhos, que nos leva a horizontes mais firmes, horizontes onde a nossa fé possa ser cada dia mais raciocinada, uma fé que seja posta em prática,
em obras edificantes, obras que nos transformam, que nos burilam ser, que nos despertam para a realidade do que viemos aqui, essa proposta de ser melhor a cada dia, de dar o melhor que já podemos, compartilhar e de transformar-nos e transformar pelo nosso exemplo aqueles que caminham conosco. Somos grata, irmãos espirituais, por esses fluidos que já envolvem cada lar, dos companheiros aqui presentes e mesmo daqueles que vão ouvir essa gravação. Que esses fluidos possam trazer a paz no lar, possam trazer bênçãos, possam trazer uma consciência mais desperta, a amorosidade, a partilha, a educação dos sentimentos, o evangelho purificado, por saber que nós possamos ser luzes aonde estivermos e com quem estivermos. Somos gratos por esse instante. Cada lar possa receber esses instantes de luz, de paz, de serenidade e confiança. Que o aprendizado da noite possa ser de mútua troca e que nós possamos estar como aprendizes a nos dar as mãos e a nos incentivarmos nessa caminhada que é proveitosa e que é ditosa. Obrigada pela noite e pelos esses fluidos de amor e de luz. Que assim seja. Obrigada, Ellen. Então, pessoal, a gente vai Não, começar o estudo dos casos do capítulo 5 dos suicidas. Eu fiz aquele pedido, né, no grupo, pra gente analisar os casos, conforme a gente já tem feito, evitar qualquer tipo de comentário acusatório ou de forma curiosa, como é do ser humano, né? Às vezes a gente fala sem pensar. É um tema que é um capítulo, né, que pode ser muito sensível para todos nós, né, em algum momento. Mas sem mais delongas, vamos começar. E a Camila, ela ficou responsável pelo primeiro caso, o suicida da Samaritana. Camila, fica à vontade. Boa noite, gente. Vocês estão me ouvindo bem? sim, Estão ouvindo? Tá. É, Então, o primeiro caso se chama Suicida da Samaritana. E esse caso ele aconteceu em 7 de abril de 58, 1958, né? Quando um homem que não foi identificado, né? Mas dizem que ele tem cerca de 50 anos, mas não se sabe o nome dele. Ele se degolou, né? E aí, numa banheira de um estabelecimento. Eu não entendi ao certo se Samaritana é o estabelecimento, que tipo de estabelecimento, se é um hotel, isso para mim não ficou claro. Ou se Samaritana era o local onde ficava esse estabelecimento, eu não entendi muito bem isso. Mas fala que ele apresentou-se no estabelecimento da Samaritana em Paris e pediu para lhe prepararem um banho. Então eu pensei que talvez fosse um hotel, né? E aí ele faz isso, né? Na banheira encontra um corpo dele depois. Então, é uma coisa bem impactante, né? Já começa aí bem impactante. E aí esse espírito depois ele foi evocado, né, na Sociedade de Paris 6 dias após o desencarne. E aí ele ainda estava muito confuso, né? Ele não sabia se estava vivo, ele achava que ainda estava vivo, né? Na verdade. Porque ele sentia todas as impressões do corpo, ele ainda estava ligado ao corpo, né? E ele se dizia sufocando no túmulo, né? Ele sentia como se ele estivesse preso ali no caixão e estivesse sufocando. Algo que me chamou a atenção é quando ele diz que fugiu do sofrimento para encontrar a tortura, né? Então, algo que eu também percebi, né, em outros casos, quando eles tentam fugir dos sofrimentos terrenos, mas por achar que esses sofrimentos são grandes demais, né? E depois eles se dizem torturados.
né? Então, essa palavra tortura, eu já percebi que ela não é a primeira vez que ela aparece, né? Então, é a sensação que eles sentem, né? Com as impressões que eles sentem no perispírito, né? Porque eles ficam ligados ao corpo e ficam sentindo ali, né? Ele mesmo, esse espírito mesmo, fala que estava sentindo os vermes moendo o corpo dele. Né? E ele fala que esse sofrimento, né? Eles reconhecem, eles tentam fugir do sofrimento, mas do sofrimento terreno, mas reconhecem que esse sofrimento após o suicídio é muito maior do que o que eles passavam aqui, né? Então, esse espírito, ele também fala que esperava repousar. Então, quando ele cometeu esse ato, ele achava que a vida dele estava tão ruim. E ele achava que cometendo esse ato ele ia descansar. E que engano que ele teve, né? Que engano todos eles têm, né? E que arrependimento eles sentem, né? Isso também é uma coisa que a gente vê em todos os casos. Então, a gente vê que essa ideia de descanso após a morte também ela pode ser muito prejudicial, né? Essa ideia de que vai descansar, vai dormir, né? Vai repousar. Porque aí a pessoa está aqui sofrendo na Terra, né? Porque a gente também não pode minimizar os sofrimentos terrenos, né? Porque a gente passa aqui por cada coisa, todo mundo sabe, né? Todo mundo tem problema e às vezes a gente passa por cada coisa nesse planeta que é difícil mesmo segurar a barra, né? E aí tem problemas mentais também, né? Que as pessoas têm às vezes, e aí é muito, se não tiver uma rede de apoio boa, né? É muito difícil de aguentar. Né? Por isso que a Ana até falou no início, né? Pra gente não julgar e tal. Realmente, eu não julgo. Porque é muito difícil a vida na carne, né? E aí, a pessoa acha que vai ter um alívio, né? Depois. Ou acha que é o nada, né? A visão materialista que é o nada. Então, se é para escolher estar sofrendo aqui e estar no nada, às vezes a pessoa prefere o nada, né? Ou dormir, ou descansar, enfim, ou repousar, como esse espírito falou que achava que ia ser. Então, é um grande engano, né? Eles acabam sofrendo mais ainda. Então, essa importância também do espiritismo da gente estudar esses casos, né? Pra gente ver que na realidade não é assim, né? Que é muito pior. Então, a gente tem mais forças para enfrentar as coisas que a gente tem que enfrentar aqui na Terra, porque tentar fugir vai ser muito pior. Então, e aí, né, como eu falei, ele diz que está sentindo os vermes roer o corpo, e eu imagino que é aflição, né? Então, eu achei esse caso muito aflitivo. Eu fiquei um pouco aflita, mas eu falei, não, vou falar mesmo assim, né? Me tocou assim num lugar, me deixou um pouco, sabe, incômodo, sabe? Mas eu falei, não, vou falar mesmo assim. E aí São Luís explica depois, né, que o espírito do suicida fica ligado ao corpo pelo tempo que seria o da vida dele. Né? Então ele abrevia a existência. Se ele ainda tinha que viver mais 20 anos, mais 10 anos, ele vai ficar ali preso no corpo. Todo esse período que ele teria que cumprir ainda encarnado, né? E aí ele fica sentindo as impressões do corpo, fica sentindo a decomposição, fica achando que está ali preso no caixão. Né? Então, você imagina a aflição de achar que está preso dentro de um caixão debaixo da terra. Olha, eu não consigo, não gosto nem de pensar nisso. E aí, por isso que eles falam que é um sofrimento enorme, né? E ele diz que isso é frequente com os suicidas, né? São Luís esclarece isso, que frequentemente isso acontece com os suicidas, porque eles ficam ligados ao corpo, né? Por esse período de tempo. Mas que não é idêntico, né? Os sofrimentos não são os mesmos para todos. Cada caso é um caso. Mas geralmente isso acontece, ele ficar preso no corpo sentindo as coisas que o corpo está passando ali, a decomposição. Enfim, foi um caso que mexeu bastante comigo, né? Achei ele bem afetivo, como eu falei, triste também, né? Triste você ver o relato desses espíritos falando desse sofrimento, né? Eles pedem muita oração, né? E você consegue quase que sentir fisicamente a aflição que eles estão sentindo. Então, assim, realmente são casos, não só esse, né? Acho que as meninas vão falar, o pessoal vai falar depois. São casos bem tensos, né? Mas que a doutrina, conforme a gente vai estudando, né? A gente vai entendendo, né, por que isso acontece.
não é castigo, não é nada disso, né? É o livre-arbítrio, né? As pessoas, infelizmente, tomam esse caminho. Então, o que a gente pode fazer realmente é orar por eles, né? Porque realmente eles precisam muito. Eu fiquei até me perguntando, será que esses... Acho que a Priscila não falou isso. E eu fiquei me perguntando isso também hoje. Será que esse pessoal desses relatos já estão bem, né? Alguns falam, né? Ah, já estou melhor. Quando eles são evocados outras vezes, né? Ah, já estou melhor e tal. Mas não todos falam, né? Depois, né? Eu creio e espero, sinceramente, que sim, né? A gente vê tantos casos ainda atualmente, né? Disso, né? E é bom sempre a gente colocar nas nossas preces, né? Nas intenções. Não, talvez não em casa, né? Sozinhos. Mas quando a gente for no centro, né? No centro espírita, no ambiente mais propício, a gente possa sempre pensar neles, porque realmente eles precisam, né? É isso, basicamente. Não estou podendo falar muito hoje, né, por causa do meu dente. Então, essa é a minha contribuição. Obrigada, Camila. Melhoras aí pra ti, viu? Uma boa recuperação. Cadê a Ellen? A Ellen ficou responsável pelo caso do pai do alistado. Ah, tá. Então vamos lá. O pai do alistado. Esse caso, ele se deu no início da Guerra da Itália. Em 1859, era um filho de um comerciante de Paris e ele era o filho único desse comerciante. E ele foi sorteado para o serviço militar. E o pai dele, querendo, não tendo, o que ele vai falar no texto, que o que faltou para esse pai foi a confiança divina, né, na providência divina. É uma coisa que ele destaca aqui. Então, esse pai, ele comete o suicídio, porque no pensamento dele, cometendo esse ato, ele livraria o filho, como ele era único, né, e a mãe viúva, assim o filho não seria mais convocado para a guerra, e por ser filho da mãe, que no caso ficaria viúva, em função do pai ter cometido ato contra a própria vida. Então, ele faz pensando no benefício que poderia trazer para o filho. E depois de um ano, ele é evocado na Sociedade de Paris, porque uma pessoa que o conhecera faz esse chamado, né? Se ele pode ser evocado, e o Espírito de São Luís vai dizer que sim, e que, na verdade, ele vai ficar muito feliz, porque ele vai se sentir um pouco mais consolado. Então, ele é feita essa evocação. E no início dessa evocação, ele mal consegue escrever a palavra Deus, porque ele se acreditava, né, indigno de poder escrever o nome do Pai, pelo ato que ele tinha cometido. E ele fala que ele sofre muito, mas que é justo. E, e ele vai relatar assim, o Espírito de São Luís perguntou para ele se o motivo que levou ele a cometer o suicídio não merece qualquer indulgência. Ele diz que a punição dele vai ser menos longa, mas a ação não deixa por isso de ser má. Inclusive no texto ele fala que o mal é sempre mal, né? Ele diz que ele sofre duplamente pela alma e pelo corpo. E que o que guiou ele a esse ato impensado foi somente o amor que ele nutria pelo filho. Mas ele reconhece que guiou ele de uma forma equivocada. Por esse motivo, a pena dele vai ser abreviada, atenuada, né? O, o mal que ele causou a si mesmo. Aí o Espírito fala para ele, São Luís, que se ele conseguir escrever a palavra Deus, ele vai se sentir mais aliviado que ele pudesse fazer esse movimento. E ele tenta, as letras saem meio que desfocadas, né? Não tão precisas, mas que enfim, ele consegue escrever muito timidamente a palavra Deus. E isso traz, de certa forma, um alívio para ele, né?
porque o Espírito de São Luís até relata que existem espíritos que passaram por processos mais dificultosos que o dele, mas que conseguem falar de Deus, escrever, e ele, com o ato dele, não estava conseguindo. Então, que, de uma certa forma, ele ia poder se libertar e trazer, e saber que Deus é misericórdia, né? Que é o que ele também pede, que haja misericórdia em relação ao caso dele. E ele faz esse esforço e ele consegue escrever. Deus é muito bom. E ele relata, o Espírito de São Luís fala assim: poderia dar-nos a sua apreciação pessoal sobre o ato praticado pelos espíritos que acabamos de evocar? E o São Luís vai dizer que ele sofre justamente, porque lhe faltou a confiança em Deus, que é sempre uma falta, o que é uma falta sempre merecedora de punição, que seria terrível e muito longa se ele não tivesse como atenuante um motivo louvável, que era de impedir que seu filho ficasse diante da morte. Deus, que é justo e vê a fundo os corações, não pune senão de acordo com as suas obras. Ele até relata aqui nas observações que a primeira impressão que a gente tem é que seria um ato de devotamento, mas não é completamente, de fato ele não é. E que o pai, e ele fala uma outra coisa, a questão da confiança em Deus é porque a gente não tem certeza, é assim, a gente quer virar Deus nessa hora. Acho que essa que é a verdade. A gente esquece que tem uma providência divina, um pai que nos rege, e quando as provas se apresentam, as expiações, a gente quer ter um controle, e o controle a gente não tem de nada, né? Então a gente acaba vacilando na fé e acha que a melhor saída vai ser o nosso lado racional, mas o nosso lado racional é equivocado se não colocar sentimento, se não colocar espiritualidade, se não botar a confiança no Pai, a gente vai tomar decisões que só vão nos atrapalhar e não vão ajudar. Tanto é que eu fiquei lembrando do caso do homem que foi engolido pela baleia, que eu acho que vocês viram, né? Então, aquele homem ele não foi expelido. E aqui no final desse texto, tanto que ele vai falar que. Cadê, meu Deus? Deixa eu ver se eu acho aqui. Cadê, meu Deus? Em segundo lugar, porque não há perigos dos quais a providência divina não nos possa livrar se a hora de deixarmos a terra não houver chegado. Então, a gente realmente, se o momento não for o nosso, ele até fala que, de repente, se ele tivesse deixado o curso da própria vida seguir, quem não garante que o filho voltaria, que essa seria uma oportunidade do filho fazer algo útil pelo seu próprio adiantamento? Então, ele interferiu no próprio ciclo da vida, né? E fez esse ato. O que levou ele realmente foi o amar o filho. Eu até tentei me colocar no lugar dele, né? Enquanto mãe, enquanto pai, o amor que a gente tem por um filho. O que que a gente não faz por um filho, né? A gente dá a vida por um filho. E foi o que ele pensou, né? Só que ele pensou de uma forma equivocada. E aí, o que que faltou para ele, como relata no desenrolar desse caso? A confiança divina, na providência divina, de que a gente não está à mercê, a gente não é um barco à deriva que não sabe para onde vai, sem rumo, não. Tudo tem um propósito. Ainda mais quando a gente já tem essa consciência que o Espiritismo traz, de que a vida não é só esse momento agora presente. Ela está interligada, né? Presente, passado, futuro, as múltiplas vivências, uma coisa, os lugares, as pessoas. Então, tudo tem um motivo de ser, tudo tem um chamado, tem um propósito. E a gente, por mais que às vezes as provas se apresentem na nossa frente, parecendo que a gente não vai dar conta desse recado, como diz no Evangelho, né? As expiações, as provas, elas são credoras, impiedosas, né? Porque a hora da colheita, de plantar, aliás, ela é o nosso gosto, a forma como a gente quiser plantar, a gente planta à vontade, mas vai chegar a hora de colher também. Então, que a gente possa plantar cada dia mais com consciência, com
com presença, com essa consciência mais desperta de que tudo que eu faço na minha vida no presente vai repercutir no meu futuro, nas minhas próximas reencarnações. E também a questão que foi dita na mensagem inicial, desse aprendizado, do melhor que a gente já tem para extrair, para somar, para acrescentar. Então, que a gente tenha olhos de ver, ouvidos de ouvir, como disse Jesus, para que a gente saiba separar joio do trigo, e quando a gente encontrar as adversidades da vida, a gente possa até dar uma balançada, mas a gente respira, busca na nossa prece, que a gente já viu que fala nas obras, né? Essa aqui então fala bastante, os espíritos fazem questão de relatar a importância da prece, do auxílio que a prece nos proporciona, que nos dá a força que a gente precisa, necessita para passar pelas provas e passar por elas de uma forma mais equilibrada, com mais calma, com mais serenidade. Então, que deixou bem, que me tocou bastante nesse caso, é a confiança que a gente deve trazer em nós da providência divina, que nós nunca estamos sozinhos e que se bateu na nossa porta, a gente dá conta desse recado, ainda que de primeira a gente ache que não. É demais, está doendo, mas tem todo um aparato, tem todo um suporte, olhando pelo lado racional. Vai ter psicólogos, se for necessário, um psiquiatra, se for necessário, vai ter suporte de advogados, médicos, dependendo de cada situação, né? Então, a gente tem todos os recursos materiais e espirituais para que a gente passe por essas provas de forma equilibrada e sempre buscando esse fortalecer do evangelho, da mensagem que a gente já sabe, que a gente já escuta, que a gente lê, e das obras básicas que dão essa base fortalecedora para o nosso caminhar. É isso que fica desse caso para mim, que a gente confie sempre, não se esqueça que nós não estamos sozinhos e que a providência divina, através dos nossos mentores, dos nossos anjos guardiões, eles nos acompanham e eles estão do nosso ladinho, segurando na nossa mão. Obrigada, Ellen, pela contribuição. Não. Volta aqui, Priscila. O terceiro caso é seu. Isso. O terceiro caso, terceiro relato, né, do François Simon Louvet. Não sei se eu pronunciei certo, mas é Eu, isso. eu acho que você pronunciou. Eu me poupei de pronunciar, porque ia ser um desastre. Eu também, eu quase falei Simon, mas é francês. Vamos lá, né? A comunicação dele foi dada espontaneamente e foi no dia 12 de fevereiro de 1863. E ele começou o relato dele, né, pedindo piedade porque ele estava sofrendo muito. No relato ele dizia, né, que ele estava caindo, pedindo socorro. E quando eu li, né, que ele estava caindo, logo eu imaginei, ele cometeu suicídio pulando de algum local. E depois isso confirmou lá embaixo, né? E ele contando sobre a existência dele, que foi muito miserável, ele passou fome. O tempo todo, né, ele se colocava, eu era um pobre coitado, miserável, e ele não aguentou e ele quis morrer e acabou de fato, né, se atirando do alto. Só que quando, né, ele cometeu o ato suicídio, ele começou a sofrer muito, inclusive muito mais, né, do que a fome, tudo que ele passava. E ele pediu muito, né, novamente oração para que ele pudesse sair dessa situação toda, porque ele estava sofrendo muito e se via caindo o tempo todo. E o guia do médium, né, logo em seguida, aí ele disse, né, vocês vão saber quem sou eu, não me conhecem, mas vão saber. E ele comentou, né, aquele que acabou de dirigir a ti é o pobre infeliz que tinha uma prova de miséria na terra, mas foi vencido pelo desgosto. E ele se entregou à embriaguez e acabou se matando, né, jogando da Torre François I, no dia 22 de julho de 1857, ou seja, 6 anos antes
vocação que ele deu. E o próprio médium, né, pedia piedade para ele, que não é, eu até que gostaria de ler, né, que ele fala, tende piedade dessa pobre alma, que não é adiantada, mas tem conhecimento suficiente sobre a vida futura para sofrer e desejar uma nova prova. Pedir a Deus que lhe conceda essa graça e tereis feito uma boa ação. E logo em seguida, né, fizeram pesquisa no jornal e realmente, né, foi constatado que um homem de nome François tinha se atirado da torre. Ele era um velho rebocador de barcos e acabou suicidando, e ele estava já muito embriagado, com muita frequência, e deixou filha, e ele tinha 67 anos. E aí vem uma notinha, né? Após quase 6 anos de sua morte, esse homem enxerga-se ainda caindo da torre. Aterroriza-se com o vazio que diante de ti, e ele temia a queda. Há 6 anos ele ainda estava sofrendo e temendo. E essa incerteza dele é que o angustiava mais, né? Até quando? O que que ainda vai ser de mim? E eu gostei muito, né, encerrando aqui no final, foi quando usou, né, a palavra castigo, quem revelou, né, quem inventou esses castigos, né, quem que contou, e foi ele próprio. Ele, após aparecer espontaneamente, ele relatou e contou o próprio sofrimento dele. E aí exclui, aí termina falando, né, que não é um joguete, né, realmente, de fato, esse sofrimento, porque, enfim, né, ele já estava sofrendo na Terra e após o ato suicida acabou até sofrendo mais ainda, até por não entender aquilo que estava acontecendo. Eu, pelo menos, imagino muito isso, né? Eu, quando acabei de ler esse relato, fiquei pensando, vou pôr fim à minha vida porque eu não aguento mais sofrer. Aí morreu, acabou, mas a vida continua, né? E automaticamente o sofrimento também. E foi isso, era bem pequenininho mesmo. Obrigada, Pri. Agora a gente vai abrir para os comentários e eu vou começar comentando. O primeiro caso é do moço, né, que no caso da Samaritana, que eu também acho que era o local, eu acho que era tipo uma casa de banho ou um hotel também, eu acho que era. Um ponto que eu até sublinhei aqui foi uma frase que ele disse assim, quando perguntou para ele se na vida dele não tinha ninguém que o amasse. E ele respondeu: o homem pode viver abandonado no meio de sua família, quando nenhum coração o ama. Isso me doeu muito, sabe? Na alma, assim, porque quantas pessoas, né, são cercadas de outras pessoas e não se sente visível, não se sente amado, não se sente querido, não se sente valorizado, né, não se sente reconhecido como ser humano. Então, que a gente tenha um olhar mais compassivo, né, com as pessoas que estão à nossa volta. A gente tem um péssimo hábito de achar que as pessoas querem coisas nossas, quando na verdade elas só querem se sentir vivas, né? Se sentirem amadas, se sentirem valorizadas. Que não seja se a gente não pode abraçar essas criaturas, que seja ao menos com a nossa presença, né? Aí a gente pode analisar assim, esses 3 casos e ver e poderá ver assim quem é que menos está sofrendo. Essas 3 comunicações, quem que menos está sofrendo. E aí quando a gente vai no pai do alistado, em que o espírito, Kardec, ele encerra esse capítulo trazendo um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo que fala justamente sobre aquela circunstância que uma pessoa sacrifica a própria vida em detrimento da outra vida, né? Ele encerra esse capítulo, esse caso, trazendo essa reflexão presente lá no Livro dos Espíritos, desculpe, no Evangelho segundo o Espiritismo. E esse último caso do François, não vou falar, para não passar vergonha, né? Então, eu lembro que Divaldo Pereira Franco, no livro Semeador de Estrelas, inclusive vou deixar essa recomendação, tem um caso que chama O Suicida do Trem, que eu já li para vocês na época do estudo do Livro dos Espíritos, quando a gente foi tratar sobre o tema suicídio, que foi eu que fiquei responsável. Lá fala, né, do caso desse homem que, por um
um ato impensado, abriu mão de sua própria vida, né, diante dos trilhos do trem. E foram as pressas que fizeram esse homem, né, esse espírito voltar a si e reconhecer sua realidade espiritual. Eu lembro que Divaldo Franco também falava nessa mensagem do Suicida de Trem, que ele diz que ora pelas almas infelizes. E ele diz que quem comete suicídio não está com Jesus no lugar, né? E ele pede a misericórdia de Deus para essas almas em desalinho. Então, que a gente possa orar, né? Pelos sofredores. Não deixa também de ser um espírito sofredor também. Casos de espíritos que sentem a dor da alma, né? E, infelizmente, acabam recorrendo para esse ato impensado. Alguém quer falar? Eu tô com o microfone, tô com a mão levantada. Eu fiz 3 anotações dos 3 espíritos, dos 3 casos. A primeira foi a fuga do sofrimento, que eu quero falar um pouco. A outra, a pena atenuada. E a outra sobre reconhecer o erro, né? Então, quando quando a gente olha para o sofrimento ele é além da dor, é aquela dor moral. E Kardec ele vem nos ensinar que essa dor moral ela pode ter raízes lá no passado ou nas escolhas erradas que a gente faz nessa vida. E a gente colhe o que a gente planta, né? A gente colhe o que a gente semeia. E aí, quando no segundo relato fala da pena atenuada, a gente tem que ter em mente que nada dura para sempre, né? Então, o sofrimento, por mais intenso que ele seja, ele também obedece à lei da impermanência. Ele também vai passar. Assim como as estações mudam, como o dia cede lugar para a noite, então o sofrimento também vai passar. E o sofrimento é o limite da condição humana, é o limite do que aquela pessoa consegue suportar. E quando ele reconhece o sofrimento, é que ele já está no caminho da cura, né? Ele já está no caminho de aceitar a cura, de aceitar o auxílio. A gente pode nos revoltar, a gente pode nos prender ao sofrimento, mas a gente tem que transformar cada dia difícil em um passo a mais na nossa jornada de superação, né? E a gente tem que olhar para esses espíritos, eles são nossos irmãos, e olhar para essas pessoas que têm tendências suicidas e está sempre disposto a estar junto, estendendo as mãos. E a cada passo, por mais difícil que pareça, né, pode ser algo maior diante de cada um de nós. É isso. Obrigada, Silvia. E às vezes eu fico assim pensando, né, no desespero que acomete a qualquer um de nós. Porque a gente não pode pensar assim, porque é muito fácil a gente julgar, né? Dizer, uma pessoa dessa, por que fez isso? Mas a gente não sabe como é que a gente
como é que a gente terminaria um dia péssimo, onde tudo dá errado, onde você se vê sozinho, se vê abandonado. Sabe aquele dia que tudo converge para dar ruim, parece que é uma, né? Então a gente não sabe. Então o mais correto que a gente tem é orar, pedir clemência a Deus, pedir para esse espírito se reencontrar em si mesmo e, né, pedir também por nossa saúde mental, nossa saúde espiritual. Alguém tem mais algum comentário a fazer? O pessoal aqui tá falando de que estão perguntando, falando sobre filme. E eu tava conversando com eles que tem um filme chamado Filme dos Espíritos, em que ele é em torno, né, da obra básica, o Livro dos Espíritos, de como essa obra básica pode mudar as nossas vidas. E se eu não me engano, é nesse filme que a primeira cena é de um cara que vai tentar, vai ser jogado numa ponte e é abordado por um homem que está carregando um livro e ele conversa e diz assim, lê esse livro mudou a minha vida. E aí quando mostra a capa do livro é justamente o livro dos espíritos. Então, queria saber se vocês já agradeceram hoje por vocês conhecerem a doutrina espírita, por vocês terem acesso a esse conhecimento, de vocês serem uma pessoa a ser procurada para acalentar, para tirar alguém do desespero, daquela aflição. Vamos agradecer, né, a Kardec por toda essa paciência que ele teve em reunir todos esses conhecimentos para hoje a gente estar aqui conversando sobre isso, né? Ah, sim, justamente, esse mesmo, Pri. Alguém tem mais alguma coisa, gente, a falar? A gente ainda tem uns minutinhos. A Pri dizendo que sempre agradece. E a Ellen falou que reconhecer que é uma bênção em nossas vidas. Com certeza. Eu lembro, gente, compartilhando aqui algo com vocês. Eu lembro que teve um momento na minha vida que eu tava passando por uma aflição, assim, terrível, assim. Tava tendo crise de ansiedade, enfim. Tava terminando minha graduação, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Diversas dificuldades. E eu fazia evangelho lá sozinha, né? Bota entre aspas aí, porque a gente nunca tá só. E eu sempre pedia no evangelho para que a espiritualidade me ajudasse, né? A enxergar algo que eu não tava vendo, assim. Pra estar me encontrando daquele jeito, daquela forma, se tinha como uma saída, né? Um conselho. Sem brincadeira, gente. Toda semana caía no item a paciência. É um item bem pequenininho do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas semanas seguintes caindo na paciência, a paciência, a paciência. E na bendita paciência. Aí eu disse, tudo bem, eu entendi. Eu preciso ter paciência, não há o que fazer. Eu vou ter que passar por esse deserto, vou ter que passar por essa aflição, vou ter que passar por essa solidão e ter paciência que isso tem hora, dia para acabar. E assim foi, e acabou, e passou, né? Mas nada, gente, vocês estão caladinhos, estão refletindo, eu espero, né? E refletindo mesmo, né? A Silvia teve uma fala, foi a Silvia, né? É muito importante que às vezes a gente acha que o sofrimento não vai ter fim, mas ele tem. Demora, né? Às vezes a gente precisa de, de terceiros, né? Um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, medicamento, talvez. Aí cada caso é um caso, né? Mas quando eu digo que eu sempre agradeço a doutrina, eu também passei, né, por crises de ansiedade, por umas questões, né, e eu sempre lembrava, né, desses ensinamentos da, da doutrina, né, que tudo passa, que a gente tá passando por isso porque a gente aguenta,
É sempre muito triste, mas ao mesmo tempo eu até consigo compreender algumas pessoas, né, quando querem dar esse fim, porque às vezes, né, poxa, tô sofrendo tanto, eu não tô aguentando, qual é o sentido de estar aqui, né? E aí, vamos acabar com a própria vida, é um alívio, morreu, acabou. E a doutrina está aí para ensinar para a gente que não é isso, né? Mas muito mais que falar, né, de que, o sofrimento e tudo, mas mostrar para a gente que tudo vai passar e que a gente está passando por isso porque a gente tem capacidade. Não, a gente vem estudando, né, ao longo desse estudo do céu e inferno, que a gente não está pagando, né, mas que muitas das vezes esse problema é uma bênção, ele está nos ajudando. E aí eu lembrei da página de hoje, né, sobre o crescimento. Parece que a gente fica querendo romantizar o sofrimento, sobre e tudo, né, mas a gente sabe que a gente cresce com ele, que a gente, quando começa a querer, né, se libertar dele, é quando a gente busca, a gente vai atrás, e aí a gente começa a nossa transformação. Então, sou muito grata à doutrina por estar sempre me mostrando esse caminho. Sim, e esse tema nos traz assim um leque de discussões muito frutíferas, né? Se a gente se permitir mergulhar nisso. E sempre é viver um dia de cada vez, né? Se o dia não tá bom, ok, amanhã há de ser outro dia. E um dia muito melhor. Sempre pensar dessa forma. Se esse dia não foi o melhor da sua vida, não é o melhor da sua existência, está sozinho no mundo, dorme. E amanhã vai vir outro dia, né, gente? Vai vir outro dia. O Haroldo, ele teve uma fala que eu nunca vou esquecer. Que ele disse assim, que essa é a maravilha do Espiritismo. A sua vida, ela é eterna. Você não morre quando o seu corpo morre. Mas o seu sofrimento tem dia e hora para acabar. Quando eu ouvi isso dele, eu disse, cara, isso é a maior sacada, né? É uma sacada muito boa que a gente pode ter do Espiritismo. Que a gente prossegue nas vidas infinitas. E a gente prossegue muito bem, porque o progresso é lei. Então a gente vai se melhorando, a gente vai vencendo as nossas dificuldades, a gente vai vencendo as nossas imperfeições, a gente vai se harmonizando com as leis morais. A gente vai chegar lá. Mas o nosso sofrimento não vai nos acompanhar nesse todo o processo. Ele vai acabar no momento certo. E a gente vai aprender muito. E a gente vai sair muito mais maduro disso tudo. Agora a gente tem que se permitir, né? A gente tem que se permitir viver o processo para poder aprender. O E eu Rafa ia. chegou. Pode Chegou, falar. filho. Chegou cedo para hoje mesmo, amigo. Ele, che... É. ele chegou só para fazer a prece. Que bom que ele está aí. Não, Ah, é é, aí com que a gente certeza. vê que é um trabalho do pensamento, né? Como falam no Espiritismo, né? Pensar, plasmar. Então, é um trabalho da mente da gente. A gente se trabalhar no mental. E as ferramentas que a gente tem é justamente, como foi colocado aqui, né? A doutrina que chegou na nossa porta também. Porque se as dores batem, mas a doutrina também chegou para a gente, para quê? Para a gente ter suporte para enfrentá-las, para passar por elas com mais serenidade, com mais fé, com mais confiança. Então, viver, quando a gente está diante de uma grande dificuldade, a gente pensar na dinâmica de é só o hoje, o amanhã é amanhã. Porque para os ansiosos, essa tática ela funciona muito bem. Da gente só trabalhar o nosso hoje. E o que eu tenho mesmo é o hoje, né? Então, eu vou usar minhas ferramentas, o meu melhor nesse agora. Não deixe o pensamento ir lá para o futuro, que ainda não chegou, e nem ficar se torturando com as coisas do passado que você não pode fazer de uma forma diferente. Não, você age daqui para frente. Então a gente tem a tática do eu vou vivenciar esse hoje e eu vou trabalhar meu pensamento com as ferramentas que a doutrina já traz, que o Evangelho de Jesus também agrega na minha vida, e eu vou pegar todo esse conhecimento, tudo aquilo que me acrescenta e vou me fortalecer em mente.
porque é o pensamento é tudo, né? É com o pensamento que a gente vai vencer as barreiras internas e através das ferramentas também que a própria ciência trouxe para nos beneficiar na vida, a gente vai se utilizar das técnicas alternativas também, né? Uma meditação, uma yoga, exercício físico, tudo aquilo que me agrega, uma acupuntura da vida, eu vou trazer e vou colocar no meu dia a dia, que é isso que eu faço. Né? Eu vou para minha terapia, gosto da acupuntura, faço a atividade física, vou para a serra meditar, caminhar. Então, a gente pegar pontos que agregam para nos fortalecer. Eu me encontrei na dança circular, então pega a dança circular e ela é curativa, né? A gente cura e é curado na dança. Então, você pegar esses pontos e trazer para sua vida a doutrina, o evangelho e fortalecer meu pensamento, porque mente sã, como falam os filósofos, corpo são. Então, a importância da gente trabalhar esse pensar, né, de trabalhar o meu mental, a minha consciência. E quanto mais essa consciência for desperta, mais de uma base firme nós vamos estar. Porque dificuldades a gente vai ter, né? O justo, como diz, vive pela fé, a gente vive pela fé. Ainda agora eu estava pensando antes de começar o nosso estudo, nossa vida é dinâmica, né? Você tem, desculpa, os enfrentamentos do dia te chamando, é o trabalho, é as próprias dinâmicas da vida, né? Ali te aguçando, te buscando de ti o teu melhor. E é realmente nesse caldinho que a gente vai se trabalhando e vencendo as amarras internas, vencendo aquilo que você veio para cá para vencer, para se despojar, para abrir tua mente, para que a tua luz interior, a tua centelha divina brilhe. É para isso que a gente veio. E é por isso que a doutrina está na nossa caminhada, no nosso caminho, porque eles sabem que agora a gente tem uma ferramenta que é realmente uma base fortalecedora para cada um de nós. E que a gente não guarde ela só com a gente, que a gente compartilhe com os corações que estão ao nosso redor, e fale, e divulgue, e estude, e trabalhe no bem. Porque, sobretudo, a caridade em ação, ela é um grande remédio para nossas almas. Caridade em ação nos burila, nos transforma, nos edifica. Realmente aquilo que eu leio faz sentido cada vez que eu sei, porque eu já pratico. Então, se eu pratico, eu não falo só dos lábios. Eu falo dos lábios, mas os meus lábios, eles sabem o que o meu espírito sente, porque eu já vivenciei. Que é esse o convite que o mestre faz para cada um de nós. Então, é esse transformar. E tudo isso passa pelo nosso pensar. Então, trabalhemos esse pensar, porque nós somos luzes. E o mundo está precisando muito dessa luz interior de cada um de nós. É isso, gente. Rafa, meu filho, você quer falar? Ana, Você quer Silvia levantou a falar? mão. Silvia, essa mãozinha já tá levantada ou tu quer falar? Ela baixou. Então, vou entender que tu Eu já quero concluiu. falar mais uma vez. Meu Ah, então microfone estava fala. mutado. Então, o que que eu vejo? Essas dificuldades, quando realmente elas são dificuldades, que são as provas e as expiações, elas são as nossas cargas, né? E a gente não pode esquecer que as cargas, elas são conforme a gente consegue carregar. Tem cargas que a gente consegue compartilhar e consegue ter mãos para nos auxiliar a carregar, mas as outras cargas a gente consegue suportar. Deus, ele reconhece nossos limites, nosso processo de aprendizado, e os fardos, essas cargas, essas provas, essas dificuldades, elas não são para nos destruir, elas são para se curvar, para a gente respeitar os limites, para a gente compreender e nos sentir acolhidos.
E fardos, eles existem de todos os tamanhos, todos carregamos as nossas cargas. E acho que talvez a pergunta é como eu estou escolhendo carregar a minha própria carga, né? Como que eu estou olhando para esses desafios que surgem no nosso caminho? Porque a vida sempre vai testar a gente, isso é fato. Dificuldades vão surgir. Às vezes a gente vai achar que a carga está pesada demais. E outra coisa que a gente não pode esquecer é que a gente não está sozinho. Até Jesus teve Cirineu para ajudar a carregar a cruz dele. É isso. Obrigada, Silvia. Mais alguém quer falar ou já posso chamar o Rafa para fazer nossa prece? Rafa, você quer falar e fazer a nossa prece? Posso apenas fazer a prece no momento, pode ser? Claro, amigo, depois a gente se acerta no PV. Tá Brincadeira. bom, Vai lá, fica à vontade. tá bom. Então vamos, nesse momento, fechar os nossos olhos e agradecer essa oportunidade deste encontro, a todos os nossos mentores que nos dão a sustentação, ao mentor deste estudo, que nos auxilia, que nos ilumina a mente, que nos ajuda para que esse estudo possa nos trazer à luz em diversos aspectos que muitas vezes ainda são obscuros para nossa alma, mas que pouco a pouco vão revelando sentido à humanidade, não só falando da parte material, mas o sentimento, sublimando os nossos sentimentos, compreendendo as motivações, as dores que os nossos irmãos possuem. Isso nos deixa mais humanos. Que possamos agradecer a todos os companheiros encarnados desse estudo, aqueles que não puderam estar aqui hoje, aqueles que acompanharão o estudo em algum outro momento, aos desencarnados, toda essa sustentação faz com que o trabalho e o estudo que a gente realiza seja mais forte. E obrigado ao Pai pela oportunidade da vida, por este momento, por este momento de lucidez. Que possamos, compreendendo pouco a pouco, cada vez mais, as questões da alma, do espírito, e que possamos ter saído do estudo de hoje um pouco melhores do que entramos. E encerramos com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada, Rafa. Obrigada, pessoal, por mais um encontro, por terem estado até o final. E a gente se vê no grupo. Até a próxima quinta. Beijos, beijos. Beijos, boa noite. Boa Boa noite. noite. Cris, só encerrar a gravação. Beleza.